e vamos começar a nossa aula 1 de equação do primeiro grau. Eu queria começar essa aula justamente respondendo uma pergunta que talvez alguns de vocês já tenham feito, mesmo sabendo resolver uma equação. O que é, Eduardo, uma equação? Gente, olha só, uma equação, seja ela qual for, a gente vai falar hoje de equação do primeiro grau, mas existem várias. Equação do primeiro grau, equação do segundo, equação exponencial, equação logarítmica, equação modular, infinitas equações. Hoje nós estamos falando de equação do primeiro grau, que nada mais é, gente, do que um equilíbrio, um balanceamento, como uma balança que está aí mesmo na tela de vocês. Olha o primeiro prato da balança, eu tenho um peso de 750 gramas e uma caixinha cujo peso eu não conheço. Do outro lado, mantendo em equilíbrio, tendo uma igualdade, eu tenho 3 caixinhas e um peso de 100, tá? Então, está tendo aí um equilíbrio, está tendo uma igualdade. Resolver uma equação é justamente encontrar esses termos que tornam essa balança um equilíbrio. Bom, mas para ser uma equação, precisa se respeitar alguns termos. E que facilmente a gente observa aí nos pratos. Vê bem, para ser uma equação, eu tenho que ter termos desconhecidos. É o que a gente chama aqui de incógnita. No nosso caso aqui, é esses quadrinhos aí, né? Essas caixinhas, veja. Eu não sei ainda quanto é o peso de uma caixinha dessa. Eu não sei quanto é o peso de uma caixinha dessa. Tá? Mas isso é a minha incógnita, é o termo que eu não conheço. Além disso, eu tenho que ter uma igualdade. Está acontecendo aí, ó, os pratos estão em equilíbrio. Olha o segundo exemplo, mesma ideia, veja. Eu tenho aqui, ó, termos desconhecidos, né? Eu tenho pratos em equilíbrios. Então, eu tenho a condição mínima para ter uma equação. Eu tenho termos desconhecidos, as minhas incógnitas, eu tenho uma igualdade, tá? E eu estou igualando isso a algum número. Então, olha, por exemplo, aí, ó. Agora eu tenho, sei lá, laranjas, me parece aí, né? De um lado aqui, ó. E aí eu posso, ó, eu não sei quanto pesa cada laranja dessa. E aí eu posso dar esse nome aqui, ó, de X, ó. Aqui para cada laranja. Eu tenho 3 de um lado, ó. Eu vou ter 2 do outro lado. Mas o importante aqui é que elas estão tendo um equilíbrio. Há uma igualdade sobre isso. Da mesma forma aqui, ó, está acontecendo nessa balança aqui embaixo, ó. Eu tenho um termo desconhecido aqui, mas está acontecendo aqui um equilíbrio. Então, isso aí é o que a gente chama de equação do primeiro grau. A gente pode montar essas equações, né, gente? Ó, por exemplo, eu voltar aqui para as balanças anteriores, eu posso montar essa equação. Olha essa primeira montagem aí, como é que poderia ficar isso aqui, ó? De um lado da balança, eu tenho 750 gramas, mais um termo desconhecido que eu chamei de X. Isso é equilíbrio, ó, é igual ao que está do outro lado da balança. O que é que tem do outro lado? Eu tenho 1, 2, 3 caixinhas. Ó. Eu tenho 3x mais 100. Então, está montada a minha equação. Se preocupa com a resolução dela agora, não. Como é que ficaria a minha balança aqui embaixo agora? Ó, aqui eu tenho de um lado do prato, ó, 1, 2x. Né? Eu tenho então, 2 caixinhas que eu não conheço. As minhas 2 incógnitas. Tá? Ó, mais 100. Aí ela está em equilíbrio ó, com o outro lado, que é, na verdade, o quê? É 500, tá? Olha o exemplo das laranjas. Então, eu estou chamando a laranja aqui de X. Então, de um lado eu tenho aqui, ó, 3x mais 50. Tá? Isso é igual, ó, tá em equilíbrio, ao que eu tenho do outro lado, ó. São 2 laranjas, então 2x mais 200. Eu estou montando as minhas equações, gente. Não estou preocupado ainda com a resolução. Olha aqui para baixo, o que é que eu teria aqui nessa balança? Aqui nessa balança eu teria de um lado 2x, né? Ó, 2x, mais um pezinho de 5, e do outro lado eu tenho 13, está em equilíbrio, então eu posso usar aí a minha igualdade. Tá? É assim que eu vou montar as minhas equações. Mas, Eduardo, por que a gente chama essas equações de equação do primeiro grau? Tá? Então tá aí, ó, eu vou encontrar apenas uma única solução para essa equação aí, ou para cada uma dessas equações. Por isso elas são chamadas de equação do primeiro grau.